Olá, muito boa noite a todas e a todos. Agradecer imensamente a audiência, a assistência de todos os colegas advogados, as colegas advogadas, nesse mês da advocacia, né? Estamos às portas aí de comemorarmos mais um dia da advocacia, um dia de todas as advogadas e de todos os advogados, um dia da advocacia que, com certeza, será totalmente diferente dos que o antecederam, né? As razões são óbvias, né? Estamos a viver um momento completamente diferente sobre todos os aspectos, né? A pandemia Covid-19 veio avassaladora e não dá sinais de que nos deixará tão brevemente, então nós temos que agora mudar de fase e aprendermos a conviver com a pandemia, a conviver na pandemia e a enfrentar e superar os desafios que vêm com essa situação tão nova, tão difícil, tão complexa, tão multifacetada e tão avassaladora na vida de todos nós. E na vida da advocacia não é diferente, nós advogados e advogadas. Eu quero, portanto, cumprimentando e agradecendo a todos pela audiência, pela assistência nessa noite, dizer que esse é um painel conjunto, uma satisfação para nós, conjugar o painel entre duas comissões que são tão caras, tão irmãs e tão caras, né, para a advocacia, que são a Comissão de Acesso à Justiça, aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de Santa Catarina, e a Comissão de Liberdade de Expressão, aqui também da seccional da OAB, em Santa Catarina. A primeira comissão é presidida por mim, né, tenho a satisfação de presidi-la por determinação do nosso presidente, Rafael de Assis Horne, a quem já quero aproveitar e cumprimentar, agradecer, né, pela confiança de sempre no que nos é depositada, cumprimentar o presidente Rafael, inclusive, pelo empenho hercúleo que tem toda a sua diretoria, o seu conselho estadual, as suas diretorias e conselhos e representações das subseções que têm sido gigantes nessa pandemia. Tem sido realmente digno, no mínimo, de louvado aplauso, a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional de Santa Catarina em tentar diminuir o tamanho dos problemas. E, nesse sentido, quero aproveitar para cumprimentar a minha colega Daniela Prazeres, que preside a Comissão de Liberdade de Expressão, e está conosco nessa noite, vai debater conosco, vai conversar conosco sobre temas envolvendo advocacia, acesso à justiça e liberdade de expressão em tempos de pandemia. E, para nossa enorme satisfação, nós temos minha colega de bancada no Conselho Federal, a doutora Ana Beatriz Presgarve, que é conselheira federal pela valorosíssima OAB do Rio Grande do Norte. Somos colegas de bancada geograficamente, inclusive, no Conselho Federal. É momento, às vezes, que nós perdemos, inclusive, de fofocar, né, Ana Beatriz? De fofocar, porque as nossas bancadas são bem próximas, inclusive geograficamente, não só na forma de pensar muitas coisas, mas também geograficamente. Então, eu quero fazer um cumprimento muito especial à nossa convidada, doutora Ana Beatriz, que é advogada, é conselheira, como já disse, conselheira federal pela OAB do Rio Grande do Norte, é professora de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre e doutor em Direito pela PUC, São Paulo, é mestre em Direito pela PUC em São Paulo e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Uma satisfação tê-la aqui conosco, uma satisfação dividir, né, essa atividade com a colega e aprender. Tenho certeza que todos nós aprenderemos muito com as tuas reflexões, que são sempre muito certeiras, muito assertivas e muito propositivas. É uma satisfação tê-la conosco nessa noite. Eu quero fazer agora, antes de fazer uma primeira rodada de encaminhamentos e de proposições de debate para as colegas, eu quero justificar a ausência do nosso estimado colega, amigo de todos nós, Luiz Viana Queiroz, o nosso vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em âmbito nacional, ele que também é
professor em Direito na PUC, lá na Bahia, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco também, mas por conta de um problema de saúde na família, adianto para os colegas, não é Covid-19, né? Adianto para os colegas, não é esse o problema, mas foi um problema de saúde na família que aconteceu hoje, da manhã para a tarde, e impossibilitou que o nosso colega, nosso vice-presidente, valoroso vice-presidente Luiz Viana, estivesse conosco. Ele já me mandou uma mensagem agora, antes do início da nossa atividade, e nós vamos remarcar, ele faz questão de remarcar uma outra oportunidade para estar conversando com a advocacia aqui de Santa Catarina, e está trazendo também o seu abraço e trazendo as suas reflexões nesses duríssimos tempos de pandemia. Muito bem, eu quero ainda, na fase de abertura, fazer um cumprimento especial a todos os colegas da Coordenadoria de Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional de Santa Catarina. Quero fazer em nome do nosso coordenador geral, que é o Pedro Miranda, mas faço questão de estender, sobretudo, ao corpo de funcionários da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, que são valorosíssimos. E é nessas situações de crise e de dificuldade da pandemia, a Thaís está nos assistindo, inclusive está nos ouvindo na interface, né, dessa atividade. Queria te cumprimentar, Thaís, e em teu nome estender os cumprimentos também a todos os funcionários da OAB, das coordenadorias de comissões e de todas as estruturas da Ordem dos Advogados do Brasil na nossa seccional. Valorosíssimos, que não medem esforços, que se empenham ao máximo para colocar 21 dias, Ana Beatriz, de atividades. Nós teremos 21 dias de atividades este ano, no mês de agosto. Mas não são só 21 dias de atividade, são 21 dias de atividade com atividade de manhã, à tarde, finalzinho da tarde, início da noite, e à noite. Então, nós temos evento pela manhã, evento às 6h30 e evento às 8h30. 3 painéis por dia, 21 dias. Notem que nós teremos, sim, muita atividade, são mais de 100 horas de atividades para a advocacia catarinense. Então, quero cumprimentar também a Escola Superior de Advocacia, a ESA, OAB Santa Catarina, na pessoa do nosso presidente, diretor da ESA, o Marcos Vinícius, meu colega também da Universidade Federal de Santa Catarina, e estender os cumprimentos a todo o pessoal, ao corpo de funcionários da ESA, valorosa ESA, nossa Escola Superior de Advocacia, que não tem medido esforços também para, nessa pandemia, manter o nível de excelência das suas atuações e dos seus eventos e manter em alta a advocacia em Santa Catarina. Colegas, o tema que nos traz essa noite, o tema que nós vamos debater essa noite é sim muito árido, é sim muito complicado. Não é uma temática leve, não é uma temática que indique piadas, obviamente, não, porque o momento não é para isso. Nós vamos falar de advocacia, acesso à justiça e liberdade de expressão em tempos de pandemia. E é sim muito difícil debater esses temas e enfrentar esses desafios todos que se impõem. Portanto, eu já quero começar passando a palavra para a colega Ana Beatriz e já passando a palavra, Ana, com uma provocação. Acesso à justiça e Covid-19. A questão dos desafios para a advocacia nesse período, a questão do teletrabalho, sistemas remotos, como é que a gente concilia, sobretudo, sejamos muito honestos aqui, a mãe advogada, a mulher advogada, como é que nós vamos fazer para conciliar literalmente filhos nos braços e prazos processuais? Como é que nós vamos fazer para conciliar obrigações e responsabilidades do dia a dia da vida, homens e mulheres, obviamente, mas a pressão e a carga é muito forte sobre as mulheres advogadas, com o trabalho remoto? Como é que nós vamos falar de acesso à justiça e julgamentos não presenciais? Como é que fica essa questão? E a ideia de efetivo acesso à justiça? Eu queria te ouvir numa primeira rodada. Nós vamos fazer essa noite meio que bate-papo, tá? Para quem está nos assistindo, não teremos falas longas, alongadíssimas, mas sim teremos bate-papos. E a primeira rodada, eu já passo a bola para a Ana Beatriz com esse abacaxi. Um abraço e uma satisfação tê-la aqui conosco, minha querida. Boa noite a todas, a todos. É um prazer enorme para mim estar
né, estar, não fisicamente, né, mas estar no evento na OAB de Santa Catarina, né, um evento promovido pela ESA de Santa Catarina. Eu queria agradecer demais pelo convite, agradecer também aos dois queridíssimos amigos, né, o Rafael Horn, presidente da seccional, e o Pedro Miranda, né, que é o coordenador acadêmico, que é meu amigo de diversas associações de direito processual. Vira e mexe, eu me encontro com ele em algum evento. Eu estarei de novo em Santa Catarina, no Congresso de Processo Civil, mais para frente, mas também vai ser uma estada virtual. Espero que acabem logo essas estadas virtuais, porque eu não vejo mais a hora de aglomerar de novo, de fofocar nas bancadas do Conselho Federal, né? Eu acho que faz falta esse calor humano, né? Estar junto, né? Construir junto a partir daquela presença física, daquele ambiente, né? Então, queria agradecer pelo convite de estar aqui, é um prazer, é o melhor que nós temos, né, hoje, é poder se encontrar virtualmente, pelo menos a gente mata um pouquinho da saudade. E a pergunta que você me fez assim, eu podia passar uns 3 dias aqui falando só sobre um dos tópicos dessa pergunta. É uma pergunta extremamente importante, que a gente tem que refletir com muita calma, com muita parcimônia e com muita responsabilidade. A gente está falando de atuação profissional de pessoas que não estão na sua CNTP, não estão nas condições normais de temperatura e pressão, né? Hoje, por exemplo, estamos vendo aqui, a gente estava conversando, né, antes de começar aqui, a doutora Daniela foi na casa da cunhada para ter um ambiente mais adequado para fazer esse evento. Eu estou aqui na casa da minha irmã também, procurando um lugar mais adequado para poder fazer esse evento, porque na casa da minha outra irmã que eu estava, eu não estou em Natal hoje, eu estou em São Paulo, a internet não pegava direito, então daí a gente já começa a ver os problemas, né? Isso a gente está falando de um evento em que, se eu não participar, né, não tem tanto problema. A doutora Viana teve um problema de saúde, não participou, não vai ser redesignado, né, o evento para ele falar, não vai ter nenhum prejuízo processual, a parte não vai perder nada, a gente não tem nenhum pedido de urgência. Então, isso tudo é só para nos contextualizar de que a nossa vida mudou demais, mudou demais. Estamos há 5 meses nessa pandemia e a gente não conseguiu ainda resolver problemas relacionados ao primeiro mês da pandemia. Eu me lembro da nossa primeira reunião virtual do Conselho Federal, foi aquela que demorou para acontecer e a gente fez uma reunião conversando. Eu não sei se você estava lá, José Sérgio, mas a gente discutiu bastante sobre essa questão do retorno dos prazos. Foi o nosso primeiro ponto, né? Porque teve pandemia, todo mundo em casa, os prazos foram suspensos, os processos não pararam, não foram os processos que foram suspensos, foram os prazos, né? Então, os processos podiam continuar correndo sem problema nenhum. E aí, o primeiro grande problema foi esse, né? Como fazer para compatibilizar uma vida que não está na CNTP, ou seja, naquele momento, os escritórios estavam fechados, as pessoas estavam em casa, as crianças sem escola, e os prazos possivelmente voltariam a correr. Como fazer, né? Como compatibilizar isso? E eu me lembro que a gente teve várias discussões na seccional, e mesmo no Conselho Federal a discussão foi bastante grande, e ao final o Conselho Federal optou pelo retorno dos prazos, né? Dos processos que tramitam virtualmente, e o grande argumento era, mas os processos já são virtuais, qual que é o problema deles continuarem correndo? O problema é que nós, aqui, estamos numa situação extremamente privilegiada, né? Nós temos condições de ter uma internet banda larga em casa, nós temos condições de ir para um outro lugar, se a gente não está... aqui não está muito legal a internet, aí eu vou para um outro lugar, eu me tranco num quarto, né? Eu tenho, por mais que eu ainda estou sem uma pessoa me ajudando em casa, né? A minha secretária, a empregada que trabalha na minha casa, eu mantenho ela em casa, ela está recebendo o salário, mas está em casa ainda, né? Desde março, para preservá-la, inclusive de transporte, né? Ela é do grupo de risco, e eu tenho 3 filhos. Então, vocês imaginem, se eu não tivesse um suporte todo para poder trabalhar, como é que eu faria para dar andamento aos meus processos, né? Não é porque os processos tramitam virtualmente que nós temos condições de fazer
com que os atos processuais sejam praticados virtualmente sem nenhum prejuízo. E quando eu falo sem nenhum prejuízo, eu quero dizer sem nenhum prejuízo, zero de prejuízo, porque se eu tenho algum tipo de prejuízo com a prática desses atos nesse momento de uma maneira diferenciada, eu vou ter um problema de devido processo legal. O devido processo legal não vai ser observado, porque uma das partes teve algum prejuízo por algo que não pode ser a ela imputado, e isso gera uma nulidade no final do processo, e ao invés de adiantar, eu atraso o processo. Então, por isso que eu falei que a gente tem que ter muita responsabilidade com relação a isso. Ponto 1, então, com relação ao retorno dos prazos. Retornamos os prazos? Retornamos. E quem não tem condições de trabalhar, quem não tinha naquela época, eventualmente acabou perdendo algum prazo, o que pode fazer? Olha, demonstrando que não tinha condições de acesso adequado à internet, que não tinha condições de acesso adequado ao PJE, porque o PJE não é qualquer computador que você consegue colocar o PJE, não é qualquer internet que aguenta, né, o PJE ou o ESAG, que ainda tem esse problema, né? Cada tribunal tem um tipo de processo virtual e você tem que baixar todos no seu computador, então acaba ficando tudo muito pesado. Uma coisa é quando você está com a estrutura do seu escritório, né, com o seu técnico de TI lá disponível para te dar um suporte, ou que você usa salas da OAB, que é um outro ponto, né? As OABs, a OAB aí já está aberta, a nossa do Rio Grande do Norte abriu agora. Não está aberta. A nossa abriu agora, mas com toda aquela questão, né, de higienizar as mãos, de higienizar tudo que todo mundo usa, é um negócio bastante complicado. Temos muitos advogados que usam a sala da OAB para trabalhar. Ah, mas eles usam a sala da OAB por quê? Porque nós somos 1.300.000 advogados no Brasil. E nós temos a obrigação de pensar em cada um desses advogados e dessas advogadas. Nós não estamos falando só dos advogados que têm as nossas condições de ter um escritório todo equipado, de ter uma internet banda larga em casa, de ter um suporte, ainda que não seja o ideal, que não seja, né, tudo correndo normal, mas que tenha essa condição de ter esse suporte. Esses 1.300.000 advogados não trabalham assim, né? A gente tem que saber que muitos deles dependem de estruturas externas que estão fechadas. Então, dependem das salas da OAB nos fóruns que estão fechadas, dependem das salas dos escritórios de coworking nos prédios das seccionais que estão fechados ou abrindo agora com bastante restrição, né? Então, cada situação deve ser analisada de acordo com a sua circunstância. Vamos voltar com os prazos para todos os processos? Ótimo. Quem não tem condições, peticiona nos autos, assim que possível, informando a situação, demonstrando que não tinha condições de atuar de maneira adequada para que os prazos sejam restabelecidos. Ah, mas isso não é dar um tratamento diferenciado a uma das partes? Não. Isso é preservar o devido processo legal, né? Então, problema 1, né? Prazos. Os prazos retornaram, mas quem não tem condições ou não teve condições em algum momento de cumprir algum ato processual, de cumprir algum dos prazos, né, que estavam correndo, por conta dessa circunstância, e aí a gente tem aquela questão ética, né, de não se colocar numa situação que não é a sua, né, mas demonstrando aquela circunstância, penso eu, que os prazos devem ser restabelecidos. Tivemos uma situação bastante curiosa, né, na Justiça do Trabalho, em que um advogado estava com Covid e pediu, eu acho que ele tinha perdido um prazo para uma contestação, ou estava pedindo reaprazamento de uma audiência, não me lembro exatamente qual era o ato processual que ele deveria praticar, e o magistrado simplesmente respondeu que Covid não era a causa para o restabelecimento desse prazo ou para a redesignação da audiência. Né? Faça-me o favor. É claro que essa decisão ela deve ser reformada. Né? Não é o tratamento adequado para a circunstância. Estamos numa situação excepcional. Né? Então, prazos correndo de volta, ok, sem problemas, mas tendo sempre que pensar que nós temos que zelar pelo devido processo legal, e o devido processo legal, ele parte do pressuposto que se eu não estou na situação adequada
e isso não dependeu de mim, não é porque eu não me equipei, porque eu não me preparei, não, é porque o espaço que eu usava está fechado, eu não tenho como trabalhar. Então, dessa forma, a gente pode ter o restabelecimento dos prazos. Uma outra situação que ficou muito curiosa, e eu estou vendo daqui 10 anos isso ser resolvido, discutido, né, no STJ, será que perdeu prazo, não perdeu prazo, perdeu prazo, não perdeu prazo, que foram as regulamentações vindas pelo CNJ, por conta dos lockdowns, né? Logo no início da pandemia, a gente teve cidades, estados, que decretaram o tal do lockdown. Só que não sabia exatamente o que é o lockdown, né? E aí veio uma resolução do CNJ dizendo que qualquer tipo de restrição de ir, né, no exercício do direito de ir e vir, seria considerado como lockdown. E aí ficou uma circunstância super complicada em alguns estados, porque não se sabia que tipo de lockdown, se valia no município, se valia no estado, na Justiça Federal vale para toda a região, como é que fica, conta prazo num estado, não conta no outro, conta no município, não conta no outro, como é que fica essa suspensão de prazos? E isso não foi resolvido, né, a contento. A gente vai ter muita discussão judicial com relação a esses prazos, né, se voltaram, se não voltaram, se estavam correndo e se houve perda de prazo. Com relação ao acesso à justiça, nós temos que ver que a utilização da tecnologia no processo, ela vem acontecendo de maneira, né, até março, estava acontecendo de maneira gradual, né? Implanta o processo eletrônico numa vara, implanta o processo eletrônico em outra vara, aí vai para os juizados especiais, tem um tempo de adaptação, os escritórios se adaptam, né? Os advogados vão fazer um curso para aprender a mexer no sistema, os sistemas são elaborados pensando no processo, né? Em como se utilizar melhor as ferramentas daquele sistema para aquele processo tramitar melhor. E isso tudo estava acontecendo de maneira gradual. Quando chegou em março, pandemia, o uso da tecnologia passou a ser a única forma de realização de atos processuais. E aí a gente teve uma avalanche de inovação sem que nós tivéssemos tido esse tempo necessário para a adaptação, a utilização desses novos instrumentos, dessas novas tecnologias no processo. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que o processo trabalha com um instituto muito caro de importância, que é a preclusão. Se eu não consigo praticar um ato porque eu não tive tempo de me preparar para praticar aquele ato preclui. Se eu pratiquei mal feito porque eu não tive tempo de me preparar para aquele ato de maneira adequada, aquele ato vai ser consumado no processo, ele não vai ser repetido. E a gente tem tido vários problemas, eu acho que a gente pode falar isso numa outra rodada, que a gente pode falar desses julgamentos virtuais e das audiências virtuais e dos problemas que decorrem desses julgamentos virtuais, que foram, de uma hora para outra, implantados no sistema processual brasileiro, né? Não estou dizendo que não há previsão legal, né? A gente tem uma certa regulamentação, o que nós não tivemos foi um período de adaptação e um período de treinamento, que é fundamental para o efetivo acesso à justiça e para o efetivo devido processo legal. Então, acho que a ideia era falas mais rápidas, né? Eu não sei como é que está meu tempo, se me deixar falando, eu fico falando a noite inteira, e aí a Daniela, coitada, vai ficar lá só olhando, né? E falando, essa moça não vai parar de falar nunca. Mas isso é só para a gente ter uma ideia geral do que aconteceu nesses últimos 5 meses e do que a gente pode fazer para evitar ou minimizar prejuízos processuais decorrentes do uso das novas tecnologias nos processos, por enquanto. E aí depois, numa segunda rodada, a gente fala das audiências virtuais, das questões relacionadas a elas e dos perigos, né, que estão relacionados com a utilização das audiências e dos julgamentos virtuais, né, que são duas coisas distintas. Então, acho que nessa primeira rodada a ideia era mais ou menos essa, era localizar, né, e colocar assim, os problemas macro, né, de acesso à justiça. Temos problemas de acesso à justiça e temos necessidade de encontrar instrumentos para solucionar essas questões. Muito bem situado, muito bem enquadrado a problemática.
Eu arrisco a dizer, inclusive, que nós já tínhamos sérios problemas de acesso à justiça que foram potencializados, ampliados, multifacetados. Nós acabamos, então, criando uma série de outras barreiras para o acesso à justiça. Nós que somos um país que faz uma promessa constitucional, que é uma promessa interessante, né? Uma promessa dizendo assim, venha porque a borda de entrada para a Casa da Justiça é infinita. Você tem acesso pleno, mas depois começam os senões, né? Os senões. Veja bem, não é bem assim, você tem que pagar custas. Ah, mas se você não tiver condições, tem uma gratuidade, mas a gratuidade depende de cada tribunal, depende de cada juiz. Ah, mas tem a defensoria pública, mas nem todos os estados têm a defensoria pública adequadamente estruturada. Nós aqui em Santa Catarina somos, inclusive, o último estado da federação a estruturar a nossa defensoria, e nós tínhamos um sistema que, infelizmente, inconstitucional, mas quanto ao acesso efetivo à justiça, ele era interessante, porque nós tínhamos, Ana Beatriz, mais de 3 mil, cerca de 4 mil advogados inscritos num sistema de defensoria dativa. E de uma hora para outra, numa virada de chave, nós caímos para pouco mais de nem 100 defensores, um número nem de 100 defensores. Então, muitas mudanças na virada de 2013 para cá, 2012, 2013. Nós estamos falando de muito pouco tempo. Estamos ainda aprendendo a lidar com o sistema. Agora nós temos um sistema misto, né, com a Defensoria Pública Estadual funcionando, mas com um sistema de defensoria complementar, permitindo as inscrições dos chamados advogados dativos. E isso é toda uma problemática que agora, na pandemia, traz uma face extremamente perversa, né? Que é a face perversa da assistência e da advocacia em âmbito criminal, por exemplo. Nós falamos muito mais centrado numa advocacia dos prazos cíveis, né? Muito embora a Ana não tenha falado propriamente disso, mas nós centramos a ideia nos prazos cíveis, aqueles prazos de processos, às vezes, previdenciários, talvez até prazos trabalhistas, mas a face perversa dos prazos criminais, esse é que é o grande e abissal fosso que nos coloca e nos impõe uma realidade dura de inefetividade de acesso à justiça, né? E aí eu queria meio que empacotar esse pacote difícil e passar para a Daniela, para ela dar as impressões dela nessa primeira rodada, o que vi nesses 5 meses de pandemia, né? Sob a ótica da ideia de acesso à justiça e todas essas complicações. Olá, boa noite a todos. Agradecer imensamente o convite e a oportunidade que nos foi disponibilizada pela OAB de participar desse painel, de participar desse mês da advocacia, com tantos profissionais, com tantos temas interessantes e importantes para a gente, para o nosso dia a dia, para a atividade da advocacia nesse momento realmente desafiador. Agradecer o meu grande amigo, colega, presidente da OAB, doutor Rafael Horne, também agradecer o doutor Pedro de Miranda de Oliveira pela coordenador-geral das comissões, e também aproveitando, repetindo um pouco o que o doutor José Sérgio disse em relação a toda a equipe das comissões que nos disponibilizam suporte realmente espetacular, estão sempre à disposição, tudo o que a gente necessita, até mais do que a gente necessita, e a gente nem espera que tenha, eles nos oferecem. Então, realmente estão de parabéns, porque permitem que nós, advogados, integrantes das comissões, membros das comissões, que nesse trabalho voluntário, né, e em meio a tantas atividades que todos nós temos no dia a dia, facilita demais e nos estimula, inclusive, a nos dedicarmos a essa atividade que é tão prazerosa e tão valorosa, né? Agradecer também o doutor Marcos
Vinícius Borges, diretor-geral da ESA, que também vem fazendo um trabalho realmente muito bom. Eu, como advogada, e nesse tempo de pandemia, acompanhei durante todo esse período da pandemia, do isolamento, tantas lives que foram disponibilizadas para nós advogados nesse momento, inclusive de atualização, né, que desde o início da pandemia, todos nós perdidos, isolados, não sabíamos o que fazer exatamente, o que exatamente estava acontecendo, e as informações vindo para todos nós por meio das lives, num formato que realmente facilitava bastante a todos nós, advogados, nos atualizarmos quanto a esses temas tão relevantes e tão atuais, né, que nos pegaram numa avalanche, num tsunami, né? Então, agradecer e parabenizar por esse trabalho que vocês estão fazendo até agora. Agradecer a todos e dar uma boa noite a todos rapidamente. E aproveitando até nesse gancho do acesso à justiça, da atividade do doutor Rafael, do nosso presidente Rafael Orne, digo que realmente a questão do teletrabalho, a questão do home office, a questão do fechamento dos tribunais, das instituições, a dificuldades de acesso, eu tenho a realmente parabenizar o nosso presidente e toda a equipe, né, que junto da nossa OAB em Santa Catarina, sabe, doutora Ana Beatriz, até agradecer a doutora Ana Beatriz por participar do nosso painel, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui enriquecer o nosso painel, com certeza. Muito obrigada, doutora Ana Beatriz, por participar do painel conosco. Então, dizendo aqui, doutora Ana Beatriz, que a questão, o presidente da OAB, doutor Rafael Orne, ele tem realmente trabalhado muito, está sendo incansável em viabilizar o acesso da advocacia catarinense aos tribunais, viabilizar o acesso aos juízes, aos magistrados, aos servidores que atendem, que nos atendem, né, no nosso dia a dia. Digo que, diante de tantas dificuldades, que no primeiro momento realmente ficou tudo fechado, nós estamos começando a ter um acesso, foram formados canais de acesso do advogado para com os servidores dos tribunais e das comarcas, o que tem facilitado bastante, assim, sabe, o nosso acesso. Penso que também nós somos privilegiados, né? Então, o nosso desafio aqui, realmente o desafio da advocacia, ele é realmente imenso nesse momento para não inviabilizar o acesso à justiça, né? O acesso à justiça, a minha percepção era de que ele realmente ele vinha numa crescente, né? Pelo menos aqui na nossa realidade, ele vinha numa crescente, e o meu receio é que com essa situação, quer dizer, a tecnologia ela veio, já era uma situação que se esperava, já se previa que viesse, e ela foi acelerada por esse processo da pandemia. O meu receio é que isso venha a impedir ou a retardar de novo esse acesso, porque nós temos acesso, mas a grande maioria não tem acesso à justiça, não tem acesso à justiça, digo agora, na atualidade, por esses meios tecnológicos, né? Não é assim tão fácil. E nós estamos falando da nossa realidade, mas até ontem, se não me engano, assistindo uma outra palestra aqui também do mês da advocacia, se não me engano, a presidente da subseção de algum estado no norte, quer dizer, ela não tinha um site, né? Era questão a gente tem assistido muito as palestras sobre inovação nos escritórios de advocacia, que é uma realidade que nós precisamos encarar, que nós precisamos absorver, que nós precisamos nos adaptar, né? Mas veja, quer dizer, nós estamos falando
E a grande massa, né? A grande massa não tem acesso, mal tem acesso à internet, nem tem acesso à internet, um computador. Quer dizer, realmente é uma grande preocupação, é um grande desafio que essa pandemia trouxe para nós advogados nesse momento. Creio que nós, nesse primeiro momento, realmente estamos nos adaptando, né? Estamos tendo que nos adaptar muito rapidamente, mas penso que nós temos um papel importante de cuidar, de fazer que essa justiça não deixe de chegar no cidadão, aquele que realmente precisa do atendimento, que precisa sentir o suporte, né, o atendimento da justiça. Bom, a questão do teletrabalho, assim, até continuando um pouco essa questão, realmente tem as vantagens e as desvantagens, né, que a gente esteve falando antes. Quer dizer, muito bom, né? Muito bom você poder fazer uma atividade, quer dizer, no momento que eu estou ouvindo, nós conversamos antes de começar, né, nosso bate-papo aqui. Antes a gente se deslocaria, né, para o local do evento, né? Então, quer dizer, ficaríamos um pouco no carro, no trânsito, né? Ficaríamos sentados aguardando um certo tempo até que começasse, né? Agora não, agora nós estamos em casa, esperando que comece dê o horário do nosso painel. Nesse meio tempo, nós estamos fazendo N coisas dentro de casa, e realmente a mulher advogada, eu sou uma delas, né, também, né, igual a doutora Ana Beatriz e infinitas, e a grande massa das advogadas, quer dizer, e advogados, num tempo, não, vamos lá, vou lavando a louça por enquanto, eu vou atender aqui um filho, eu vou dar uma ração para um cachorro, eu vou cuidar, quer dizer, a advocacia, nós estamos extremamente assoberbados, nós estamos trabalhando, nos adaptando nesse novo mundo, nessa nova realidade, e realmente precisamos cuidar da nossa saúde, né, penso eu, da nossa saúde emocional, e cuidar e ter esse discernimento de que o acesso à justiça, o nosso trabalho, que a gente tem que se adaptar, mas sempre com o cuidado de que se consiga respeitar, se consiga preservar as nossas prerrogativas, né, de acesso, né, inclusive de ter condições de fazer uma audiência, uma conversa com o juiz, né, com o magistrado antes. Então, assim, essa questão do teletrabalho, do distanciamento, realmente é um desafio que nós precisamos nos adaptar, mas sempre com esse cuidado de que não se afaste, né? Que a gente não perca conquistas que tínhamos conseguido até agora. Em relação também, eu até vou dar só uma pinceladinha, já começando, por exemplo, a questão dos julgamentos, né? Dos julgamentos não presenciais, só para já começar um pouquinho, né, doutora Ana Beatriz? Hoje em dia, a discussão que se tem hoje em relação aos julgamentos, quer dizer, novamente, vantagens e desvantagens. Temos as vantagens, sim, de já participar de um julgamento, quer dizer, dentro de nossa própria casa, o que tem permitido, inclusive, por exemplo, na nossa realidade do Estado de Santa Catarina, que em julgamentos no Tribunal de Justiça, muitos advogados do interior que não poderiam ou não viriam participar de uma sessão de julgamento, essa realidade tem facilitado, tem permitido que os nossos colegas advogados do interior participem mais das sessões de julgamento por videoconferência, o que é uma satisfação, um prazer, e muito, eu fico feliz até que isso seja possível, né? É claro, é aquela situação daqueles que têm o acesso aos meios técnicos, né? A tecnologia necessária para isso, né? Mas, por outro lado, também sobre esse ponto? Sim. Já que é o bate-papo,
Zé Sérgio já deve estar acostumado que eu sou a rainha da quebra de protocolos. Se você me permitir uma parte, essa questão da ampliação da participação dos advogados nos julgamentos. Isso é super legal, né? É super bom. Médio, porque agora os julgamentos estão demorando o dia inteiro, porque todo mundo pode fazer sustentação oral, todo mundo quer fazer sustentação oral, e aí entra aquela fila imensa de processos, todo mundo querendo fazer sustentação oral. Então, a sustentação oral, que era algo relevante, que a gente só fazia em alguns casos muito especiais, para chamar atenção, né, de elementos muito importantes, a gente, às vezes, escolhia, né, contratava um advogado para fazer a sustentação oral, porque era um ato diferenciado, né, no processo, porque era tudo sempre escrito, né, a sustentação oral era o ato, né, verbal ali, que a gente podia verbalizar, né, transmitir a mensagem de uma maneira diferente num processo que é predominantemente escrito, e agora o que a gente tem é uma ampliação tão grande que aconteceu mais ou menos com a questão do acesso à justiça, né, a gente amplia tanto que inviabiliza para todo mundo. Né? Então, o que está acontecendo com alguns tribunais? Eu estava numa conversa dessa semana passada com a OAB de Tocantins. E lá, eles regulamentaram a sustentação oral de 5 a 8 minutos virtualmente. Pode fazer isso por provimento do TJ? Não pode fazer isso por provimento do TJ, porque temos direito a 15 minutos legalmente. Porém, como é que a gente vai atribuir 15 minutos para cada advogado em cada processo, se agora todos os advogados querem fazer sustentação oral? Você está percebendo que isso vai mudar a própria dinâmica do processo? Então, pensar na questão antes dela acontecer era fundamental. Por isso que eu estava falando daquela questão a gente tem que se preparar e as coisas têm que ser paulatinas, porque a gente tem que pensar nas consequências. Então, algo que é super positivo, que olha, agora todo mundo pode fazer sustentação oral, tem uma consequência nefasta, porque agora a gente não tem mais aquela agilidade nos julgamentos, né? Mas paciência, vai demorar. Se vai demorar, a gente ofende um outro princípio constitucional, que é a da duração razoável do processo. Então, tudo tem um outro lado, né? Que a gente tem que refletir muito quando a gente pensa em ampliar as coisas, né? Ou de modificar. Por isso que eu acho que essas modificações que elas acontecem de maneira abrupta, né? E sem pensar no que elas geram, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter um monte de processo anulado daqui 3, 4 anos no STJ, porque não vai ter como sustentar a validade de um processo que teve uma sustentação oral ilegal. Né? Poderia ter tido uma lei temporária. A gente teve lei temporária para as relações civis, a gente teve lei temporária para as relações trabalhistas, a gente tinha que ter uma lei temporária para as relações processuais. É claro que uma sustentação oral feita numa sessão virtual, ela é muito mais maçante, ela é muito mais cansativa. Eu participei de algumas, que era um negócio... Eu não aguentava ouvir a sustentação oral, ficava imaginando o desembargador que passa do meio-dia até as 10 da noite, porque as sessões estão durando 10 horas. Aqui no TJ de São Paulo, ela está indo até as 10 da noite. A pessoa fica 10 horas ouvindo, aí aquela pessoa com a internet ruim, que aí cai, aí corta, aí volta, aí, doutor, não estou te ouvindo, doutor, volta, doutor, não estou te ouvindo, doutor, volta, doutor, né? Fica aquele negócio chato, já vai cansando, aí já vai ficando agoniado, aí a pessoa, a hora que vai fazer a sustentação oral, lendo, porque é uma pessoa que não estava acostumada a fazer sustentação oral, era uma pessoa que não se preparou, né, adequadamente para isso, ela simplesmente viu o quanto, agora eu posso fazer sustentação oral, né? Então, isso tem uma consequência no processo que a gente tem que calcular, né? Antes de implementar as coisas, a gente tem que calcular o que aquilo vai causar no processo. Então, eu acho super bacana, né? Isso, nossa, ampliou. Isso é fantástico, isso é incrível. Né? Permitir que as pessoas tenham mais acesso aos tribunais. A gente agora vai fazer sustentação em Brasília, é muito fácil, não precisa pegar avião, não precisa pagar hotel, não tem problema de conexão, de atraso de voo, de nada. A gente está aqui em casa fazendo sustentação oral no STF. Mas será que isso, em termos sistêmicos, isso é bom? Eu fico me questionando, né? Se essa amplitude toda, ela é tão positiva assim. E aí eu queria jogar, eu quero participar desse bate-bola, eu quero jogar algumas angústias que eu tenho com relação ao acesso à justiça e que talvez fiquem mais iluminadas a partir da pandemia, porque a gente vai ter que repensar, né, como fazer esse acesso à justiça. Então, por exemplo, a atermação no juizado especial, será que ela é tão boa assim? A isenção de custas nos juizados especiais, será que isso é tão positivo? A possibilidade da pessoa ir sem advogado nos juizados especiais, será que isso é bom?
Será que isso está adequado ao modelo constitucional de processo que a gente tem? Será que a gente vai ter resultados satisfatórios? Será que a gente vai ter empresas repensando a sua forma de agir para evitar litígios, para pacificar as relações, a partir de processos que geram condenações de R$500, R$600, e que ninguém está lá para ponderar, para falar, olha, não, aqui a gente... Era legal ter uma multa para que a empresa tivesse um desincentivo, né, naquela ideia da teoria dos jogos, tão defendida pelo Alexandre Moraes da Rosa, conterrâneo de vocês, aí, meu grande amigo também, que eu queria mandar um super beijo para ele. Então, a gente tem que pensar sistemicamente em tudo isso. A minha maior crítica da introdução dessas novas tecnologias, né, nesse momento da pandemia, foi isso, foi que as coisas não foram devidamente refletidas. As próprias audiências virtuais, eu tive a oportunidade de participar de uma experiência, né, na Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte, que foi justamente para pensar, foi um momento em que um magistrado daqui, que é meu colega da UFRN, pensou, olha, a gente tem que ver o que pode dar errado nesse negócio para a gente regulamentar. Então, vamos fazer uma audiência modelo, uma audiência teste, mas foi real, foi num processo real, e eu fui para essa audiência como observadora, só para olhar tudo que podia dar errado e apontar. E a Justiça Federal efetivamente fez um manual de boas práticas, o que eu não vejo repetido, eu não vejo no CNJ, a gente até o Conselho Federal da OAB já acionou o CNJ para essas boas práticas, né, dos atos virtuais, mas eu não vejo uma preocupação efetiva dos tribunais com essas boas práticas, porque ficou muito cômodo. Ficou muito cômodo julgar a partir de casa, ficou muito cômodo, assim, não participar ativamente das coisas, porque o não ir fisicamente ao lugar também te dá uma chance maior de distração. Então, aquele desembargador que, às vezes, né, piscava o olho, que ficava olhando... Agora, ele não tem mais o pudor de simplesmente desligar a câmera, de sair, de abaixar a cabeça, de virar para o lado. E ele está aqui, a gente está vendo, eu estou vendo vocês dois aqui na minha tela. É diferente da gente estar numa mesa que eu tenho que olhar para o lado, eu tenho que, né, me esforçar para ver qual que é a sua reação facial. Então, eu acho que tudo tem dois lados, e a gente tinha que pensar. E nada disso foi pensado, foi tudo jogado. Né? Olha, agora é o único jeito, então vamos fazer. Poderia ter pegado 1 mês, 2, monta uma força-tarefa, vamos regulamentar isso daqui, vamos ver o que... Chama a OAB para discutir, né? Não é só dentro do tribunal que a audiência é feita, porque a audiência lá demanda a participação de advogado. Então, chama a OAB, chama os tribunais, chama o Ministério Público, chama todo mundo, chama o pessoal da TI, pelo amor de Deus, senta todo mundo e vamos ver como é que a gente regulamenta isso a partir dos textos normativos que nós temos. Precisa mudar a lei? Então, vamos fazer um projeto de lei para mudar a lei, para se adaptar às situações processuais, aquilo que é necessário. Então, desculpa, eu fiz uma parte que foi mais uma fala maior do que eu tinha feito antes, mas é que me angustia demais a gente querer, eu acho que a gente tem essa ideia, né, de sempre querer ver um lado positivo das coisas, mas a minha preocupação é até com a segurança jurídica, porque eu estou vendo que esses processos que têm sustentação, lá em Tocantins, por exemplo, eu pediria tranquilamente, se eu perdesse o processo, dá para eu pedir tranquilamente a nulidade. Por quê? Porque houve uma ofensa clara e expressa à ampla defesa e contraditória, porque o meu direito de sustentação oral de 15 minutos foi reduzido a 5 minutos ou 8 minutos por ato arbitrário do tribunal. Então, a gente tem que pensar, né, nas consequências dessas coisas. São angústias. A gente eu não tenho nem como falar, olha, tenho todas as respostas para isso aqui, não tenho. Tenho angústias, eu vou jogar muitas angústias, vamos sair angustiados, né? Mas eu acho que a gente tem que refletir, né? A gente não pode viver naquele mundo de poliana, que está tudo bacana, olha, vamos fazer aqui, isso aqui está legal, isso aqui está legal, ou do outro lado, né? Ficar no outro extremo, não dá para fazer nada, vamos parar tudo e tal. A gente tem que encontrar um meio termo viável, mas esse meio termo viável ele só vai aparecer a partir do diálogo sério e responsável entre os tribunais e a OAB. Os advogados têm que participar da tomada de decisão para encontrar melhores soluções para esses problemas que a gente tem. Eu tendo a concordar muito, depois a Daniela, colega Daniela retoma também, mas eu tendo a concordar muito no sentido de que talvez não seja nem a hora, Ana Beatriz, de nós procurarmos as respostas. Vamos tentar fazer as perguntas certas. Isso. Se nós fizermos as perguntas certas, nós já vamos causar uma série de constrangimentos. Nós já vamos causar uma série de constrangimentos nas perguntas. Porque respostas certas agora é esperar demais. Eu tenho para mim que nós, entre março e abril,
encaramos a pandemia como uma corrida de 100 metros, no máximo com obstáculos. No máximo com obstáculos. Só que nós estamos em agosto e nós descobrimos que nós estamos no meio de uma maratona. São 42 quilômetros e nós estamos, na melhor das hipóteses, chegando nos 15, 18 quilômetros, 17. Há quem diga que nós estamos só começando a maratona. Então, assim, é agora que a ficha caiu. A ficha caiu. Eu concordo com a Ana quando ela diz que é muito ruim, de afogadilho, sem pensar muito, fazer apostas muito grandes em mudanças muito sensíveis para tentar dar respostas a coisas que não têm solução imediata. É melhor, então, você fazer laboratórios, fazer tentativas, né? A questão do impacto das tecnologias no processo é algo que teria que ser um gerúndio. Nós teríamos que ir aprendendo. E a pandemia chegou e disse, é necessário acelerar. Ao invés de nós fazermos a pergunta básica que uma criança de 5 anos faria, por quê? A gente foi lá e meteu o pé no acelerador. A gente não teve o trabalho de fazer o que uma criança de 5 anos faria. Por que que tem que acelerar? Por que que tem que necessariamente acelerar a partir de abril? Será que o mundo vai sumir e 2021 não vai existir? Ou será que nós não precisamos pensar um pouco mais, refletir um pouco mais? Precisaria ter aquela pessoa inconveniente na hora certa. Aquele que diz, será? Por quê? Será que vamos por aí? Eu tendo a pensar que sim, nos extremos não há quase nenhuma racionalidade. Pensarmos que tem que parar tudo, porque não dá para fazer nada e não dá para nós nos movimentarmos, nem física nem virtualmente, é algo que é de lesa sanidade. Por outro lado, tentar seguir uma certa normalidade nessa pandemia é uma outra loucura. Nós não estamos em tempos normais. E nós não podemos querer usar remédios que aparentemente são muito interessantes, pensando que nós vamos resolver um problema seríssimo como esse, grandioso como esse, assim como num passe de mágicas. Então, eu concordo com a Ana quando ela diz o seguinte, olha, talvez nós precisamos parar um pouco o carro, ainda é tempo, e pensar um pouco mais, porque estamos numa maratona. Não adianta a gente tentar correr a 200 por hora aqui, porque vai continuar a maratona e tá todo mundo, eu digo para vocês agora, estamos todos aqui fazendo uma espécie de terapia de grupo. Quem está em casa deve estar rindo, inclusive, pensando assim, é uma terapia de grupo. Eu me deparei, colegas, eu estou com 20 anos de advocacia. Há 5 meses eu estou trabalhando de 12 a 13 horas por dia. A máquina corpo humano não vai aguentar. Por que que eu estou fazendo isso? A deficiência de pessoal, óbvio, os colegas, por problema de transporte coletivo, por problema de uma série de situações, há impacto. E outra questão, que nem a Ana nem a Daniela trouxeram, mas eu estou trazendo aqui uma confissão para vocês. Olha, é uma aceleração impressionante nos processos aqui em Santa Catarina. Eu não sei como é que está lá no Rio Grande do Norte, mas aqui eu não sei muito bem medir qualidade de jurisdição, porque a medição qualitativa da jurisdição é sempre uma medição muito difícil, subjetiva, inclusive. Agora, a quantidade de jurisdição, que os números vão nos trazer isso, daqui a 1 ou 2 meses, nós vamos ver que nós estamos submetidos a uma aceleração muito grande da jurisdição. Até que ponto isso é bom para a razoável duração do processo? Acho que é ótimo, nós vamos reduzir muito. Agora, até que ponto isso é sustentável? Até que ponto isso é sustentável? E há sempre, razoável duração do processo, colegas, é Janus. É uma moeda de Janus, tem 2 lados. Nem pode ser tão demorado, mas também não pode ser tão rápido. Porque os processos que são muito rápidos, eles tendem a ter julgamentos injustos. Porque vai para aquela máquina de moer decisões e você tem que saber também equilibrar essas coisas. Nós sempre pensamos no Brasil em razoável duração do processo, nos processos que não podiam ser muito demorados. Mas, Ana, tu já viu algum texto falar de razoável duração do processo? Porque eles não podem ser muito rápidos.
E é justo que nós tenhamos que discutir o pior que já. A gente discutiu muito isso quando teve aquela alteração do Código de Processo Civil de 73, que incluiu o 475, agora fugiu o número do artigo anterior, mas que era o julgamento liminar de mérito. Qual que é o grande problema? A gente tem que conseguir equilibrar numa balança o devido processo legal com o tempo do processo. O tempo do processo é o tempo que ele necessita ter para ter o julgamento adequado. Não é muito rápido, não é muito devagar, é o tempo adequado. Então, a gente tem que lidar com o tempo do processo. O processo tem um tempo, ele tem uma... Por isso que essa questão de diminuir para 5 minutos a sustentação oral, pode até ser que o advogado faça uma sustentação boa em 5 minutos, mas não pode, porque aquele é o tempo do processo, aquele tempo é do advogado, não é do tribunal. Então, eu acho que a gente tinha que pensar em soluções. O que eu critico muito nos tribunais em geral é que se quis criar solução a partir de um único olhar, que é o olhar do tribunal, que é aquele que só olha do tempo, da agilidade do processo. Queremos números, queremos julgar logo, queremos fazer tudo rápido. E se deixou de ter 2 outros olhares, que era do autor e do réu, que são fundamentais para que aquele processo tenha um olhar adequado, né? Não se faz processo exclusivamente com magistratura. O processo, ele depende, o advogado, ele é essencial, ele é fundamental para o devido processo legal. Por isso que eu critico muito o juizado especial sem a presença de advogado. Eu defendo que aquilo é inconstitucional, né, que existe nulidade ali, porque ofende devido processo legal, ofende paridade de armas, principalmente quando eu tenho uma parte com advogado e outra parte sem advogado. Agora, quando os tribunais pretendem alçar soluções para esse momento extremo, que é o momento da pandemia, sozinhos, quem são eles, né? Quem disse que o processo pertence a eles? Processo não é instrumento da jurisdição. Processo é garantia do jurisdicionado contra o arbítrio do Estado. E aí vem o Estado arbitrariamente e impõe novas soluções por causa de um tempo excepcional. A excepcionalidade não permite a arbitrariedade. Ela permite soluções diferentes, mas não soluções diferentes a partir do arbítrio do tribunal. Eu penso, até eu defendo um negócio, eu estava conversando com a professora... me fugiu. Agora está me fugindo o nome de todo mundo. A professora da Universidade de Coimbra, de processo civil, a gente estava conversando outro dia sobre o negócio jurídico processual. Eu defendo até que seria válido o negócio jurídico processual entre o tribunal e a OAB, a seccional da OAB. Até que fosse para diminuir o tempo da sustentação oral para 8 minutos. Mas é fundamental a participação da OAB. Esse olhar do advogado para o processo, ele é essencial. Eu não consigo ter uma solução adequada para o processo que parta de um único olhar, principalmente esse olhar que vem do magistrado. O magistrado não tem interesse no processo. Né? O magistrado, ele é um órgão da jurisdição, e a jurisdição é Estado. E Estado só pode agir se houver expressa autorização legal. E para isso não tem expressa autorização legal. O tempo do processo não pertence ao tribunal. O tempo do processo pertence ao processo, que é a instituição de garantia. Então, eu acho que, assim, o maior erro esteve na tentativa de se encontrar soluções a partir de uma única pessoa. São soluções solitárias, soluções que partem de um único olhar e, normalmente, quando a gente tem esse tipo de solução, ela é uma solução falha, né? Porque a multiplicidade de olhares é fundamental para a gente construir uma solução melhor. Bem. Até se me permite, doutor, só para eu concluir a questão, porque eu fiquei só no lado positivo e aí o negativo não veio, né? Mas tem o negativo, que eu também já presenciei, vivenciei o negativo, que exatamente, e tem muito a ver com o que os doutores acabaram de falar, realmente é essa necessidade de mostrar um volume de trabalho e veio essa enxurrada, essa goela abaixo, digamos assim, né? Essa tecnologia veio e nem todo mundo está preparado, e é a situação. Todo mundo tem, os advogados têm mais oportunidade de fazer a sua sustentação oral no tribunal, mas não necessariamente ele tem o meio tecnológico suficiente ou eficaz para fazer, né? Então, você está lá fazendo a sua sustentação oral e aí o seu áudio é horrível, né? E aí o seu vídeo também não é bom. Aí o desembargador fala assim, doutora, desliga então o seu vídeo, porque daí a gente te escuta melhor.
Mas aí o teu áudio também está horrível, falhando. E os desembargadores, no final, não escutaram nada da tua sustentação oral. E também você não vai ter outra oportunidade de fazer essa sustentação oral. Acabou a sua chance, né? Isso não pode acontecer. Então, é aquilo que falta refletir realmente, a gente precisa se adaptar melhor a isso, criar ferramentas e alternativas. Por esse advogado, por exemplo, que perdeu a sua oportunidade de fazer a sustentação oral porque o áudio dele na internet dele não era boa, ele tem que ter o direito a ser devolvido esse tempo, de forma que ele possa prestar a atividade dele, defender a tese, defender o cliente, o cidadão dele. Então, realmente, é como o doutor falou, essa questão que é um desafio, e a gente precisa realmente dar uma parada, melhorar isso, verificar o que a falha, mas dentro do que se tem entregue de positivo, já identificar o que tem negativo, principalmente o que de negativo tem prejudicado a entrega da atividade jurisdicional, quer dizer, o devido processo legal, né? O que a minha oportunidade de defender o meu cliente, de trazer, de fazer a jurisdição. Então, realmente, não tem que... De repente, o momento é mesmo de dar uma parada e adaptar melhor essa situação. Era só isso. Obrigado, colega Dani Prazeres. Eu acho que, eu acredito que nós estamos fazendo testes. Nós estamos fazendo testes. São coisas muito sérias e soluções não há. Não há nem como cobrarmos propriamente soluções. Nós vamos continuar fazendo um método aí de tentativa e erro, mas com duríssimos prejuízos, muitas vezes, nesse intercurso. Eu vou convidar as colegas para nós mudarmos um pouco o debate, o rumo do debate no conteúdo, no tema, no seu objeto, e falarmos um pouco sobre liberdade de expressão na quadra da Covid-19. Liberdade de expressão e fake news, sobretudo, né? Há quem diga que fake news não é uma coisa nova, né? Deveria tirar o news. Fake sempre existiu. Mas sejamos honestos, as redes sociais potencializaram de tal maneira essa situação e os instrumentos de tecnologia trouxeram uma tal dinâmica e tornaram isso uma espécie de tática até de avanço de determinadas pautas, quase todas negativas, sejamos honestos, quase todas negativas, de forma que eu acredito que é importante nós debatermos liberdade de expressão, democracia, advocacia em tempos de fake news e Covid-19. Tentarmos discutir, nós não temos muito tempo, colegas. A nossa atividade está tão prazerosa que nós já estamos, na verdade, com só 20 minutos. Já são 19h40. Então, eu vou convidar a vocês duas para trazerem algumas reflexões e para nós já irmos nos endereçando, talvez, para um fechamento sobre essa temática, sobre esse prisma. Como é que a advocacia deve, pode, ou caberia à advocacia encarar essa temática? Uma crise das instituições democráticas que muitas vezes pode ser entendida como uma crise, sejamos honestos, habilmente fabricada. Em que medida nós não estamos, na verdade, a ter uma crise de democracia porque há um interesse em romper com determinadas balizas democráticas? Em que medida não há uma espécie de demofobia, uma aversão à democracia, que, na verdade, é uma própria aversão à política, travestida de aversão aos políticos, e que, na verdade, tem ganhado um caldo muito interessante no nosso país, extremamente controverso, paradoxo, inclusive contraditório. Nós temos, inclusive, um discurso de crítica aos direitos no Brasil, que, para mim, uma crítica aos direitos é uma crítica dura à democracia, porque democracia se faz com direitos. Só que é muito interessante porque a crítica aos direitos é feita por aqueles que são destinatários, muitas vezes, dos direitos. Então, em que medida a democracia e a Constituição, na verdade, não são cidadelas e não são fortalezas de nós contra nós mesmos? Em que medida não é a hora de, na verdade, nós afirmarmos a Constituição
como o único antídoto de uma guerra entre nós mesmos, para não haver a guerra de fakes e de versões e que ela não vá para as ruas. Em que medida a nossa única baliza de escape e de proteção não é a própria Constituição e a própria democracia? Resumindo, quanto às crises de democracia, mais democracia. Quanto às críticas à Constituição e sua pauta de direitos, mais constitucionalismo e mais cultura de Constituição. Eu queria ouvir as colegas no quadrante da Covid-19 e em tempos de fake news. Em que medida a advocacia e a própria Ordem dos Advogados do Brasil pode e deve se colocar nesse debate? Fiquem à vontade. Começo com a Dani. Pode ser, Dani? Pode ser. Eu falo aqui bem, vou falar bem rapidinho, deixar para a doutora Ana. É realmente um grande desafio. Penso eu que nós estamos vivendo num momento de polarização, né? Num momento em que tudo é extremado, né? Todos as opiniões são a minha é a certa, o que o outro fala é sempre um absurdo, é sempre uma negação total, como se aquilo não fosse a liberdade de expressão é somente a minha, né? Realmente é um momento muito complicado. Eu vejo assim o papel do advogado, o nosso desafio nesse momento, num primeiro momento, inclusive, para esclarecer essas pessoas que parece que hoje em dia está todo mundo muito cego, né? Dentro da sua própria opinião e no seu radicalismo, de não entender que o outro também tem o direito de se manifestar, né? A liberdade de expressão está para todos, né? E ela pode ser leve, ela pode ser dura, quer dizer, a crítica também é a liberdade de expressão, né? Ela tem que ser defendida. E é como o doutor diz, quer dizer, nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela te dá, ela viabiliza, ela te dá todos esses direitos. Ela te dá o direito da liberdade de expressão e ela te dá o limite também. Então, não temos que dizer o que tem que ser dito e o que não tem que ser dito. A liberdade de expressão ela tem que ser defendida, né? Você pode falar, a Constituição Federal ela te dá essa liberdade, ela te dá esse direito de manifestação. Você pode falar o que você quiser. Ao mesmo tempo, ela te dá o limite, arque com as consequências, né? Ela tem o limitador, ela tem o direito individual, ela tem até onde que você pode manifestar, né? Então, assim, hoje em dia muito se confunde o que pode, o que não pode ser dito. Nós, como advogados, eu vejo hoje como um desafio na questão, ainda nem entrando nas fake news, mas mesmo dessas manifestações, né, das polarizações. Eu acho que o nosso desafio realmente é de defender a liberdade de expressão, de defender a que preço, o preço você vai pagar o preço da sua liberdade de expressão, porque a Constituição também vai te dar o limite do direito individual do outro. Então, quer dizer, a Constituição te dá, mas assim, nós não podemos deixar de defender essa bandeira da liberdade de expressão, que é um tema tão apaixonante e é uma conquista tão grande que não é possível, não se pode deixar perder esse direito, essa garantia que foi conquistada a duras penas. Então, penso assim, o papel do advogado, o papel da advocacia hoje, em tempos de pandemia, é defender a liberdade de expressão, em qualquer hipótese. As consequências, como eu digo, cada um vai cumprir, cada um vai pagar o preço do seu excesso, né? Mas ele não pode ser tolhido, ele tem que ser permitido. A questão das fake news o que eu vejo como não o judiciário, a advocacia, penso que deva se manifestar e tenho acompanhado as manifestações da nossa OAB de Santa Catarina pelo nosso presidente Rafael Orne, de defesa realmente da democracia, né? Quer dizer, não cabe nesse momento o que
e vem de novo a avalanche da tecnologia, né? Quer dizer, são N ferramentas que as pessoas se utilizam ou podem se utilizar para disseminar as fake news, né? E com isso causar prejuízos enormes na vida de cidadãos, na vida das pessoas. Mas penso que qual que seria hoje? Nós precisamos defender que o judiciário ele traga alternativas, ferramentas para se buscar mais rapidamente impedir que essas notícias falsas se disseminem, mas não impedir que as pessoas se manifestem. Né? Tem que ter muito cuidado, isso é muito delicado hoje, para não se ter essa confusão, que no pretexto de impedir que as notícias falsas ou que extrapolem a liberdade de expressão, que elas se disseminem, nós vamos impedir que elas aconteçam. Acho que tem que ter muito cuidado com isso. Acho que a defesa da liberdade de expressão deve ser uma bandeira que deve ser defendida pelos advogados a todo custo. Eu penso, essa é a minha posição, e o papel da advocacia é essencial nesse momento. Eu deixo agora aqui para a doutora Ana, senão eu falo até às 8 e acabou daí. Né? Eu vou, na verdade, colocar duas questões que me angustiam bastante com relação a essa temática da liberdade de expressão. A primeira é que a Constituição, ela assegura a liberdade de expressão, vírgula, vedado o anonimato. Por que se veda o anonimato? Justamente por conta dessa questão que a doutora Daniela acabou de falar, que é a da responsabilização. Eu preciso responsabilizar as pessoas pelo que elas emitem em termos de expressão de pensamento. Esse é um ponto, a responsabilização. Mas a gente tem um outro ponto, né, que são duas questões que eu quero levantar, com relação a isso daí. A primeira, a vedação do anonimato tem tudo a ver com a discussão que está acontecendo, né, agora no STF, com relação aos robozinhos, né? O que acontece? Existem páginas falsas, então existem pessoas que não querem elas disseminarem as opiniões delas, e o que elas fazem? Elas criam páginas falsas, por exemplo, essa mesma pessoa, ela se transforma em 300 pessoas na internet. Então, ela cria 300, 1.000, 2.000 páginas falsas. Disseminam a informação dessa pessoa que fica oculta. Isso é anonimato, ao meu ver. Então, isso deve ser vedado. Tem como identificar esse tipo de prática? Tem como identificar esse tipo de prática pelo ritual, né? Pela forma como essas informações são disseminadas por esses robozinhos. Então, uma pessoa humana não tem condições de enviar 3.000 mensagens em 1 minuto. Ela não tem condições. Por mais que ela tenha agilidade nos dedos, ela não tem condições de enviar 3.000 mensagens em 1 minuto. Mas um robô tem. Né? Então, existem mecanismos, eu vou falar bem brevemente, porque a gente já está acabando, mas existem mecanismos de se descobrir quais páginas são verdadeiras e quais páginas não são verdadeiras, para fins de exclusão das páginas fakes que disseminam uma série de informações. Quanto à qualidade dessa informação, que tipo de informação que pode ser disseminada? A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Afirmar que eu posso falar tudo o que eu quiser e eu que arque com as consequências, isso pode ter uma consequência muito drástica também para a sociedade, que é gerar danos irreparáveis para as pessoas que estão sendo ofendidas. Então, a gente teve um caso gravíssimo, acho que foi em Santos ou no Guarujá, que disseminaram uma informação de que uma mulher era sequestradora e torturava crianças, isso e aquilo. Essa mulher acabou morta por conta de uma suposta liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. E a prática de crime é vedada. Por que é um crime? Porque é uma calúnia. Atribuir a alguém a prática de crime é calúnia. Né? E é o único tipo penal que admite a exceção da verdade. Só que quando é que eu faço a exceção da verdade? Quando eu tenho condenação transitada em julgado. Então, para eu poder dizer que uma pessoa é uma criminosa, eu tenho que ter uma condenação penal transitada em julgado. Senão, eu cometo um crime de calúnia. E eu não tenho direito fundamental de cometer crime. Não tenho. Então, a Constituição não assegura, não ampara a prática de crime. Então, a gente tem que ter algumas diferenciações ali. Eu não posso simplesmente sair falando o que eu bem entendo, porque isso ofende outros direitos e outras garantias fundamentais. Então, eu não posso olhar isoladamente para cada inciso do artigo 5º e achar que ele é
isolado, né? Que ele é sozinho. A gente vê que a prática dessa pseudo-liberdade de expressão, né, atribuindo crimes às pessoas, pode levar à morte. É só crime que é vedado? Não, veja que tem informações que são disseminadas irresponsavelmente pela internet e que geram mortes também, nesse momento de pandemia, né? Teve uma informação que foi disseminada dizendo, e aí a gente teve até uma atuação de um presidente da República, que não foi o do Brasil, nesse caso, dizendo que as pessoas teriam que tomar desinfetante, né? E que elas estariam livres da Covid, tomando desinfetante. Minha gente, pessoas morreram, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é disseminado e com o que a gente fala, né? A responsabilização pelo nosso ato é uma coisa, mas isso não inibe, né? Existe um tipo de tutela jurisdicional que é chamada tutela inibitória. Ela tem por objetivo justamente evitar que o dano aconteça. Então, se eu sei que existe uma rede, por exemplo, de disseminação de notícias falsas, o Estado, tem obrigação de impedir que essas notícias falsas sejam disseminadas, porque essa rede de notícias falsas vai gerar danos que às vezes são irreparáveis para as pessoas. E por que eu tenho que esperar o dano acontecer para o Estado agir? Só que esse é um tema super complexo e polêmico, porque essa linha que divide o que pode e o que não pode, ela é extremamente tênue, ela é muito tênue. E eu tenho que tomar muito cuidado com a censura, né? Então, impedir a disseminação de notícias falsas não é censura, mas a linha que divide o que é disseminação de uma notícia falsa e o que é censura, ela é muito fina, ela é quase que imperceptível. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Teve um projeto que saiu do Senado, foi aprovado no Senado e foi para a Câmara agora, que tem algumas coisas que são muito complicadas, né? A própria OAB já se manifestou com relação a esse projeto, passou pela Comissão de Estudos Constitucionais, que eu também faço parte do Conselho Federal da OAB, passou esse projeto, e a gente tem muitas questões lá sensíveis, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, existe a questão da responsabilidade, mas também existe a questão da inibição de danos que podem ser irreparáveis, né, para as pessoas, principalmente uma notícia falsa. Imagina aí botar uma notícia falsa, e com a internet, o problema da internet é isso, as fake news sempre existiram, mas essa força de disseminação rápida, ela só veio com a internet. Antes, eu dependia, por exemplo, de um jornal, e eu acho também que é o caso da gente repensar, né, essa regulamentação que a gente tem. Quando um jornal noticia uma informação falsa, o que a lei prevê? A lei prevê que tem que, no mesmo espaço e com a mesma amplitude, disseminar a informação verdadeira. Só que, na internet, o caminho de ida não é igual ao caminho de volta, né? Aquilo que eu disparo para várias pessoas não se dispara de volta, né, para mim. Então, nem sempre eu consigo atingir toda aquela rede que eu atingi com uma notícia que eu disseminei para desmentir aquela notícia. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado, e o tratamento para essas notícias na internet, ele deve ser diferenciado. O que eu fico me questionando só, e eu acho que a Daniela vai concordar comigo nesse ponto, é de atribuir às próprias empresas esse poder, né, de impedir a publicidade de informações, né, sob o argumento de serem falsas. Isso me preocupa demais, porque a gente já viu que essas empresas, né, tipo Facebook, Instagram, Twitter, podem interferir seriamente nas campanhas, né, e isso tem tudo a ver com a democracia. A gente volta para o nosso ponto de partida da nossa conversa, que era a democracia, né, e a proteção do Estado democrático de direito e das instituições democráticas. Então, eu acho que é super complexa, não é algo tão simples da gente resolver, e penso que a gente deve rever com muita atenção esse projeto que está sendo julgado e agora está na Câmara, né? A gente tem que acompanhar de perto, e aí sim é função da OAB acompanhar de perto para que haja a correta adequação, né, entre a liberdade de expressão e a proteção aos outros direitos fundamentais, como a intimidade, a privacidade, a honra e a vida e a saúde das pessoas. Muito bem, tema muito palpitante, extremamente complicado, espinhoso, ruim de lidar, ruim de segurar,
sabe? É aquele tipo porco-espinho, assim, não tem por onde você pegar que você não vá se machucar. Eu tenho muita dificuldade também, com todas as vênias, a vários colegas, em ver na liberdade de expressão essa espécie de salvo-conduto, para você sair, né, trolando e fazendo o que bem entende, e depois você vai pagar nos termos da lei. Não me parece que dê para a gente trabalhar dessa maneira no quadrante atual. Talvez, quando nós pensamos lá os nossos constituintes, lá em 87, talvez quando nós pensamos a formatação da Constituição, poderia até ter alguém que defendesse uma ideia de liberdade de expressão nesse sentido, muito rente à redemocratização e muito rente àquela duríssima situação da censura. Mas depois de 30 anos, nós vamos chegar à conclusão que sim, a censura é um câncer, uma chaga que destrói com qualquer capacidade de uma sociedade minimamente saudável se constituir enquanto contrato social. Mas a liberdade desmedida de mentir, enganar e cometer crimes é também uma chaga muito forte. E é um câncer terrível. É um cancro que, com a internet e com o 5.0, o 4.5 e o 5.0 agora, isso vai virar um negócio, colegas. Sejamos honestos, nós precisamos debater com menos paixão, menos clubismo, com menos clubismo, menos sou a favor e sou contra, e mais estou preocupado. Eu coloco para vocês que eu não sou nem a favor e nem contra a quase nada ultimamente, porque para mim tem sido de lesa consciência essa história de sou a favor, principalmente quando eu converso com alguém, ele diz que ele é totalmente a favor, e o outro ele diz que é totalmente contra. Eu disse, olha, eu sou totalmente distante de vocês. Me deixem fora desse mau humor aí de ser... As convicções, o mundo das convicções precisa ser repensado. Talvez um dos grandes pontos que a Covid-19 tenha nos feito é sacudido e pensarmos que realmente um vírusinhos insignificantes, se juntos, eles podem nos destruir como humanidade. Então, saiamos dessa nossa ideia de que estamos todos convictos acerca das nossas verdades, aquela velha opinião formada sobre tudo, né? E vamos para a arena do debate, de alma limpa, leve e seguros de que nós podemos ser convencidos do oposto. Me parece que a advocacia vai produzir uma grande contribuição e a OAB pode capitanear esse debate na medida em que nós chamarmos as pessoas de volta para a sensatez do diálogo, como foi pensado aqui por nós hoje, numa ideia de que, olha, temos pontos de divergência, temos formas de ver diferente, o mesmo objeto, o mesmo cenário, a mesma circunstância, nunca é possível duas formas de ver a mesma coisa que sejam a mesma, porque só no fato de eu olhar em diferentes momentos já não será a mesma coisa, né? Já não será o mesmo objeto. Então, me parece que 5 meses depois da pandemia, Dani Prazeres e Ana Beatriz, a advocacia tem uma grande oportunidade, sim, de novamente dar uma enorme contribuição para a sociedade brasileira. E é ensinar que é melhor debater do que brigar. Ensinar que é melhor discutir do que revanchar. Ensinar que é melhor conversar do que trabalhar com a intensa, insana, insensata guerra de nós contra eles. Por trás da ideia de fake news está isso. Eu sou, de forma tal, autossuficiente e não respeito os outros, que eu me sinto à vontade de cometer crimes em série, ciente do que eu estou fazendo e achando que estou fazendo um bem ainda para mim e para os outros. Isso é um nível, com todo respeito, que vai às raias da canalice e da calhordice. Com todo respeito. Não existe fake news do bem. Não existe fake news do bem. Se é fake, não pode ser do bem. Paremos com essa ideia de que, mas tem um fim que vai justificar isso. Sejamos honestos, a democracia impõe respeito às leis. Nós não vamos fugir disso.
e a pandemia não vai ser resolvida fora do marco constitucional e legal. Nós temos que debater nesse marco. Me parece que o papel da advocacia aqui, concluindo com as colegas, e agradecendo muito a participação de vocês, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional de Santa Catarina, do nosso presidente Rafael Orne, de todo o nosso corpo de diretores, conselheiros, conselheiras, os nossos presidentes de subseção, os nossos conselheiros de subseção, os nossos membros de comissão. Nós temos aqui, Ana, mais de 100 comissões. A OAB de Santa Catarina tem mais de 100 comissões. Então, é um verdadeiro exército de advogados que não ganha um único centavo, né? É um trabalho que não é gratuito, é oneroso. Quem diz que o trabalho para a advocacia é gratuito não sabe o que está falando, é oneroso, tem ônus, né? Mas faz com uma tranquilidade e com uma candura d'alma e com uma enorme tranquilidade em saber que está fazendo algo que julga certo e está contribuindo com esse debate. Me parece que a Ordem dos Advogados do Brasil anda muito bem ao fazer um mês inteiro na seccional de Santa Catarina, todos os dias, debates e debates e debates. É aprendendo a conversar e a discutir que nós vamos sair juntos e melhores, talvez, oxalá, melhores dessa crise. Queria agradecer muito a Dani Prazeres, a Ana Beatriz Presgrave, dizer que é uma satisfação tê-las conosco aqui, agradecer a vocês que estavam em casa, que tiraram um tempinho agora de 1h30 para ouvir esse nosso bate-papo. Espero que tenha sido interessante, que tenha sido enriquecedor. A mim foi muito agradável. A mim foi muito agradável. Vou confessar, agora eu vou ter que tomar um vinhozinho, né? Estou eufórico, animado, entusiasmado. Temos que tomar um bom vinho, mas para aqueles que são abstêmios, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Tem lugar para todo mundo, tá? Tem lugar para todo mundo. E para quem gosta de chopp também. Um fortíssimo abraço no coração de vocês. Uma satisfação ter estado com todas vocês, com todos vocês. Um abraço forte. E penso que damos por encerrado o nosso debate de hoje. Não faltará oportunidades para nós conversarmos mais sobre vários temas que ficaram abertos. Um abraço forte, uma satisfação, uma boa noite, um bom final de semana. Fiquem bem. Se cuidem, usem máscara, né? Usem máscara. Um abraço. Tchau. Tchau, um abraço, um abraço. Tchau, tchau.